Nossa, que interessante, né? Que é pensar nesse lugar do resíduo mesmo, né? Então vamos contar pra gente, fala como que é, o público acho que está bem curioso para saber como que se deu a pensar no resíduo, pensar na criação dessa performance. Como que se deu esse projeto? Douglas, começa aí contando pra gente. Tá, do Resíduo surgiu no ano de 2018, quando a gente participou de uma oficina do Sesc, que era leitura de movimento. Era uma oficina com a Priscila Maia, que é uma dançarina coreógrafa do Rio de Janeiro, muito legal, inclusive, que ela deu uma liberdade muito grande pra gente criar durante esse movimento. É um momento assim, acho que em abril a gente faz a oficina com ela, depois a gente continua tendo alguns encontros enquanto grupo, e em novembro seria uma apresentação dessa pesquisa que a gente desenvolveu durante esse período. Eu e Milena, a gente já, né, desde quando a gente falou aqui, a gente já começava com essa coisa de vamos fazer alguma coisa, a gente pega esse material e fala assim, o que dá pra gente fazer com isso? E isso aqui dá pra gente inventar, isso aqui dá pra virar isso aqui. Então a gente já tinha essa coisa da pesquisa de material e nesse momento a gente se viu na ideia de falar assim, vamos colocar isso como protagonista, vamos falar assim, olha, o material ele é protagonista do trabalho. E como a gente também estava, enfim, começou a pesquisar sobre essa questão do lixo, resíduo, quantidade de, enfim, nosso processo de pesquisa foi extenso, assim, a gente, né, se aproximou desse tema com muitas informações, né? Então, assim, a gente assistiu documentários, a gente conheceu pessoas que trabalhavam com lixo aqui na região, em Cuiabá, né? Tem o Teoria Verde, né? Um pessoal que sempre está aí fazendo assim, esse cuidado, né? De prevenção e de limpeza de rio. Fátima, que é da cooperativa de catador de lixo. Enfim, a gente se aproximou muito dessa pesquisa e a partir daí a gente começou a desenvolver a dramaturgia e o que seriam esses personagens, né, esses corpos residuais que a gente criou a partir de materiais totalmente reciclados. Isso. E aí, Milena? Então, aí para fazer esses seres, né, esses monstros, que a gente pensa um pouco assim, né, de como é que... Ele me lembra algo meio da raiz inca, assim, não sei, me levou me levou para esse lugar dos incas, dessa mitologia, sabe? Eu acabei indo para esse lugar quando eu vi. Meio que uma mistura, assim, né, que a gente tinha Xamãs, pensado né? na época de como o ser humano mesmo, né, como é que seria esse ser que se mistura, que vem desse lugar residual, né, desses resíduos que somos nós mesmos que criamos, né. Então, essa máscara, por exemplo, a gente usou canudos que foram reciclados. A gente limpou os canudos, fez toda uma higienização deles para poder fazer a estrutura da máscara, né? Então a gente faz da mesma maneira que eu fiz a Epifânia, assim, um molde na argila, tal, para fazer, e aí a gente vem e aquece, superaquece esses canudos para eles poderem se fixar nessa forma da argila que a gente criou. Então, aí foram, sei lá, 600 canudos? Por 800? Aí, não. 600 canudos. 800 canudos. 800 canudos e para fazer o figurino foram mais de 600 sacolas daí que a gente foi. E tudo assim, costurado à mão, um por um. Então, foi um processo assim, longo. Mas também foi muito orgânico, assim, pra gente, porque a gente já... Tem várias coisas que a gente já ia guardando, assim, né? Pra fazer com esse pensamento da gente... Experimentar, né? Vai servir pra alguma coisa, sabe? Então, o Douglas guardava muita sacola, também tava com muita sacola já em casa. Então, a gente falou assim, nossa, agora é a hora. Chegou a hora dessas sacolas. E é algo que muita gente guarda, né? Eu sei que a gente fez uma pequena campanha de arrecadação de sacola... com alguns conhecidos, assim, algumas pessoas próximas da gente, e aí, porque enfim, é muita sacola que a gente usou, né? Sim. E todo mundo tem, assim, essa possibilidade, né? Uma das pesquisas que a gente encontrou, eu lembro até hoje, assim, que é algo que ficou muito marcante, inclusive na criação do trabalho, era que a gente estava comendo plástico.
E aí a gente foi ver assim, nossa, que coisa louca, como que a gente está comendo plástico, mas assim, é por conta do ciclo. O ciclo do lixo, ele se mistura com o ciclo da água, e o ciclo da água a gente consome não só água, mas assim, animais, né, ou alimentos que vêm da água também. Então esses alimentos que vêm da água, eles vêm contaminados com micropartículas de plástico, né? E não está somente na sacola, no canudo, né? Pneu, tem borracha também. Tudo, né? Roupa, né? Tudo que a gente vem desse consumo do plástico. Então, assim, aí a gente ficou imaginando como será se daqui muitos anos a gente consumiu muito plástico e aí a gente vira uma coisa deforma, assim, o ser humano vira uma criatura meio feita de plástico, assim. E acho que esse também foi uma das coisas que colocaram que trouxe essa imagem. Por isso que é monstro, né? Assim, a gente já apresentou em rua, geralmente a gente apresenta em lugares que tem uma concentração próxima de lixo, né? Em lugares assim, por exemplo, no vídeo que a gente viu, a gente apresentou numa feira que era do lado de um córrego que estava com muito lixo. Então, assim... É como se ela surgisse desse lixo, então, como se ela saísse dali, né? É porque o lugar é importante, né? A gente quer trazer esse lugar também para contextualizar tudo aquilo que a gente está tentando levantar como questão ali. Enfim, adultos, crianças, assim, já falaram assim, nossa, que monstro de lixo, né? A gente já apresentou para criança também. E é muito legal essa recepção, a gente ouve várias coisas, porque cada um vê uma coisa diferente, né? Mas sempre essa questão do lixo, ela é a principal, assim, e como que a gente lida com isso e como que isso afeta a gente enquanto sociedade, enquanto ser humano, assim, com saúde, né, e tal. E a gente também não tem uma coleta seletiva, uma coisa de reciclar, né, o lixo ainda não tem esse controle, né, que seria o ideal. E a gente vê que o lixo está tomando conta, né, igual você tem várias ONGs que já se preocupam com isso, já pensam o lugar do lixo. E aí eu acho que é mais uma coisa como o Homem Carro, né, também, que coloca a gente para refletir esse lugar do lixo mesmo, né? Será, a gente eu lembro de um pai de uma colega minha também, ele gostava de juntar muitas coisas. Uma vez a casa dele era só lixo, era só coisa reciclada, assim. Tinha mais coisa reciclada do que ele juntava, era prateleiras de coisas recicladas, assim. E ele gostava muito de estudar também. Acho que ele falou que ele ia fazer uma faculdade, sempre que acabava uma faculdade ele começava a outra, lá na UFMT. E também pensava muito nessa coisa e aí quando eu vi, eu lembrei muito dele, desse lugar de acumular coisas, né? Também tem gente que é muito acumuladora, né? Acumula muita coisa. A gente acaba fazendo um pouquinho a gente faz isso. Mas é sempre com esse pensamento, assim, sabe? Isso aqui a gente vai usar para alguma coisa. E a gente acaba usando mesmo. E mostra os bonecos, Douglas, também vem. Então, esses aqui, pois... a partir do resíduo, né, muita coisa foi surgindo, né? A gente, inclusive, mudou a nossa perspectiva de vida, assim, sabe? De como a gente cuida do nosso próprio lixo, porque não tem o fora. Quando a gente fala assim, jogar fora lixo, o fora é fora do nosso campo de visão, né? Porque daí ele vai para algum lugar, né? Então, isso mudou muito o nosso pensamento. Então, assim, a gente começou a juntar várias outras coisas e tentar transformar em algo que a gente gosta, que é tipo boneco. E aí a Milena trouxe essa ideia da oficina que chama Boneco Eco Eco, que é um boneco feito com material reciclado, né? Feito com essas... Que legal, e facinho, parece bem fácil, né? Caixinha de pasta de dente, de sabonete, eu também uso bastante, remédio, tampinhas. Então, tudo que é assim, papelão, plástico, é o que eu mais costumo... O que eu mais costumo guardar, assim, em casa. Mas a gente também guarda, porque daí começa a criar uma consciência muito grande, assim, né? Então, não quer jogar fora, porque não tem o fora, não dá, não dá. E, tipo, aí fica com um monte de coisa de vidro, e você fica... Nossa, teve era um mini doc, assim, eu acho que era, inclusive, daqui de Cuiabá, de um grupo de catadores de lixo aqui de Cuiabá, que falavam assim com a mão no coração, assim, sabe? Cara, se quebra alguma coisa dentro do lixo, a gente se machuca, então é muito insalubre. Nossa, eu fiquei, cara, não dá para jogar tipo,
vidro, não dá pra, sabe, ficar assim... Fora pilhas, outras coisas também, Ai, né? nossa que a gente vê senhora! bateria, Só que aí é isso, né? eletrônicos, né? Como a gente não tem essa estrutura ainda, assim, provida pela cidade, né? E a gente fica guardando as coisas, aí chega num momento que a gente vai e leva em um lugar, uma vez, um monte de coisa que a gente consegue descartar aquilo, né? Tem o Sebrae Sustentável, Sebrae Sustentável, né? Centro de Sustentabilidade. Centro de Sustentabilidade. Isso, que daí você vai lá, entrega Então pilhas, fica uma né? dica aí pro pessoal de casa que Exatamente. quiser guardar, né, e depois juntar para levar tudo de uma vez. Tem o Centro de Sustentabilidade. Eu acho que se você procurar na internet, provavelmente vem o endereço e Tem vários outros lugares. Tem uma cooperativa que fica no Shopping Popular, né? Essa época enfim, tá fechado, mas ela continua a atividade no Pedra 90 e agora Cuiabá tem o primeiro lugar de reciclagem de vidro, que antes não tinha, que fica no Tijucal. E inclusive é um lugar onde você pode levar o vidro, porque é um componente que realmente é muito difícil de reciclar. sim, porque ele precisa de altas temperaturas, né, para aquecer, para poder moldar, né? Sim, ainda tem vários artesãos, né, artistas que trabalham com vidro, mas Sim. ainda você precisa ter muito cuidado e tal. Ainda a gente, por enquanto, nós estamos com ainda não papel, trabalhamos. plástico e papelão, né? E a gente guarda outras coisas, assim, por exemplo, caixinha de ovo, caixinha de leite, garrafa PET, a gente aí faz máscara, faz boneco, né? Então, o resíduo foi realmente uma coisa, assim, que deu uma guinada, assim, uma alteração no nosso processo de construção, no nosso processo de criação, inclusive pelas oficinas, não só essa Boneco Eco Eco, mas também outras, né? Fevereiro a gente começou um projeto novo, que é um projeto chamado Reciclar Brincando, né? E a gente entrou como uma atividade curricular dentro do programa Seminino em Cuiabá, né? Em uma das unidades, e aí lá a gente começou a trabalhar com as crianças essa questão, né? De como que a gente introduzir isso, assim, para, né? Que é um público legal da gente trabalhar, né? Que é um público que vai crescer falando sobre isso e vai... E vai pensar diferente também, já coloca ele em outro lugar, né, Exatamente. de pensamento. Porque a gente também, quando a gente era criança, a gente não tinha essa consciência, né? E hoje a gente poder falar para esse público, apesar que as escolas também hoje também têm, já estão trabalhando com isso, né? De ter o lixo reciclagem, de mostrar que não tem o fora, né? Sim. A minha filhinha de 6 anos mesmo fala, não, eu não posso jogar porque não tem... Ela adora uma caixa, ela cria casinhas de boneca com a caixa de papelão. Ela pega super as caixas legal. de papelão e faz casinha para ela. Muito legal isso. Muda a perspectiva, né? A gente também, quando a gente leva tudo isso, né? A gente traz uma outra perspectiva também, né? De como que pode virar isso. Então, a gente percebeu assim como entrou infelizmente a quarentena, né? Sim. Então a gente teve que segurar um pouco essa oficina, mas a gente já percebia assim que as crianças traziam pra gente já algumas informações já. E tipo, na semana passada fiz tal coisa, com tal material, e super animada. Bolsinha com a caixinha de leite, Bolsa, tinha bolsa com a caixinha sabe? de leite. Tipo, elas começavam a inventar e a trazer pra gente, assim, então criava uma troca muito grande, né? Eu adorei aquele peão que era com a tampinha do detergente. Que é uma tampinha do detergente, ela faz assim e ele fica girando. Eu fiquei assim, caraca, é um brinquedo, um peão, assim, né? E por isso que também chama Reciclar Brincando, que a gente vai tentar trazer a partir, né, como criar brinquedo, como brincar a partir do reciclado. Do lixo. E o interessante também é que vocês dão essa oficina, então quem quiser, alguma escola que quiser entrar em contato, alguma organização, alguém, algum grupo que quiser se reunir, quiser entender um pouco como que é o trabalho de vocês, dessas oficinas, eu acho que pode entrar em contato, né? Tem as redes sociais, o Spectro Lab, Instagram, Facebook, né? E conhecer um pouco mais, e fica aí para você de casa para entrar em contato, que eu acho que é um trabalho incrível e a gente, eu acho que tudo que vocês fazem está ligado nesse repensar o meio ambiente, repensar o mundo que a gente vive e coloca a população para pensar mesmo. Eu acho que é um trabalho incrível, um trabalho importante, que vocês continuem aí fazendo isso por muitos anos e o Cultura Livre vai estar aberto aqui para vocês sempre, que a gente volte logo mais para falar de outros trabalhos, para falar sobre novas pesquisas e
aguardar essa quarentena, né? Mas a gente, artista, tá trabalhando bastante, né? Não é porque a gente tá em casa fazendo, produzindo muita coisa. E é isso, chegou ao fim, uma pena. Elô, obrigado pelo Obrigada, convite. né? Muito legal estar aqui. Uma Realmente, honra. assim, importantíssimo, assim, os programas que eu já assisti, que você trouxe, os artistas daqui de Cuiabá e de outras cidades do estado, assim, acho que é de fundamental importância. Eu que as também pessoas a gente conheçam. acredita nisso. O Cultura Livre é um programa independente, né? Então a gente está aí para trazer a arte para a população conhecer nossos artistas, para divulgar quem somos nós, o que a gente está fazendo mesmo, porque a gente não tinha um espaço para falar da nossa cultura, para falar o que a gente está produzindo artisticamente. Então a gente pensa o Cultura Livre como esse lugar, um lugar aberto, um lugar de diálogo. De repente a gente traga outro coletivo e a gente faça um diálogo também. Então a gente pensa em coisas diferentes e trazer. Então a gente está começando, a gente está engatinhando, a Cultura Livre está começando, mas assim, Vida longa. que a gente possa ainda trabalhar muito junto, trazer coisas aqui, e a gente está aqui sempre aberto para conversar e dialogar com os nossos artistas. Nós Muito também, o importante. Spectrolab. Adorei conhecer mais sobre vocês. Então, galera, a Cultura Livre passa todas as quartas-feiras, às 21h30. E no sábado a gente reprisa às 21 horas. Então fica com a gente, Cultura Livre está trazendo para vocês de casa tudo o que está acontecendo no segmento cultural no estado de Mato Grosso. E aqui você vai ficar por dentro. Fica com a gente sempre. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Até breve. nós. Até breve. Tchau.